Olá, meu nome é Leopoldo e vou começar falando sobre classes, máscaras e subdivisão de redes. Classless Interdomain Routing é uma forma de dividir os endereços IPs. Isso promove um uso mais eficiente e organizado para os endereçamentos IP que estão cada vez mais escassos. Antes, o crescimento das tabelas de roteamento era muito grande e temia-se perder o controle sobre ela, deixando mais próximo o fim dos endereços IPs que estavam disponíveis. Com isso, foi estabelecido 5 classes, e cada classe possui uma range, uma distância de IP, que é definida pelo primeiro octeto de bits. Classe A. Esta classe é destinada a empresas de grande porte, pois as empresas de grande porte possuem uma pequena quantidade de redes e uma grande quantidade de hosts. Ou seja, uma empresa qualquer, dividida em X departamentos, onde cada departamento possui uma vastidão de usuários, ficarão reservados para essa classe a faixa de IP entre 0000 até 127, 255, 255, 255. Ela é uma classe unicast. Classe B. Esta classe segue os mesmos passos da classe A, porém com uma quantidade de hosts reduzida. Ela possui a mesma quantidade de redes e hosts. Está reservado para esta classe a faixa de IP entre 128.0.0.0 até 191.255, 255. Classe C. Esta classe é mais comum, possui uma quantidade imensa de rede e uma quantidade pequena de host. Destinada para empresas de pequeno porte. Mais comum em redes locais como as redes de nossas casas. Para esta classe estão reservados os IPs entre 192.0.0.0 até 223, 255, 255, 255. Olá, meu nome é Leonardo. A classe D é uma classe de multicast. Podemos pensar no multicast como uma frequência de rádio, onde uma empresa compra a frequência e está sempre transmitindo. Para ouvir a programação, basta sintonizar o aparelho naquela frequência. A faixa de IP para esta classe é 224.0.0.0 até 239.255.255.255.255. A classe E é reservada para pesquisas e descobertas. Sua faixa de IP é 240.0.0.0 até 255.255.255.255. Máscara de subrede permite dividir uma rede específica em subredes menores. Para as classes A, B e C, foram associadas uma máscara de subrede, onde a classe A é 255.0.0.0, a classe B é 255.255.0.0 e a classe C 255.255.255.0. Um IP 10.0.0.1 com a máscara 255.255.255.0 continua sendo uma classe A, indiferente da máscara ser associada à classe C, pois quem define a classe é o IP e não as máscaras. Olá, meu nome é Murilo e neste exemplo vamos conectar 3 computadores em um switch. Para cada computador daremos o seguinte IP: 192.168.10.1 para o PC1, 192.168.10.2 para o PC2 e 192.168.10.3 para o PC3. A pergunta é a seguinte: conseguiremos conectividade entre esses PCs? A resposta vai depender da máscara de subrede, pois é ela que define a rede. Se for a mesma máscara de subrede para todos os 3 PCs, eles estarão na mesma rede, assim conseguindo conectividade. Neste primeiro teste, vou conectar 3 computadores em uma mesma rede, usando os IPs citados anteriormente. Vou trocar o IP do PC2 para 192.168.11.2, trocando ele da rede 10 para a rede 11. Assim ele perderá a conectividade com os outros. Para solucionar esse problema de conectividade, vou trocar a máscara de todos para 255.255.0.0. Assim, a rede passará a ser a 168 do segundo octeto de bits. Desta forma, eles conseguirão conectividade novamente, comprovando que quem define o que é rede e o que é host é a máscara de subrede. Bom, para executar os nossos testes, eu vou estar usando esta topologia. Nela nós temos 2 switches e 3 roteadores. Nós vamos utilizar o switch 1 e os 3 roteadores. No caso, os roteadores irão fazer o papel de computador, cada um deles. Vamos para os comandos. Primeiro eu vou entrar no PC1, que é o nosso roteador 1. Vou digitar o comando enable, a senha. Vou entrar no modo de configuração. Vou entrar na
interface Ethernet 0/0, aqui é o 0/0 para todos eles, então eu vou entrar no 0/0 para todos e vou configurar o IP de cada um nesta porta. Vamos lá, interface Ethernet 0/0. Já estou nessa interface, vou colocar o IP para cada um deles. IP address 92.168.10.1 para o PC1. Aqui ele disse que o comando está incompleto. Eu preciso digitar a minha máscara de rede, que vai ser 255.255.255.0. Muito bem. Vamos para o nosso próximo, o PC2. Mesma coisa. Modo de configuração. Entrar na nossa interface. Configurar o nosso IP. 92.168.10.2 255.255.0. Vamos para o nosso terceiro PC. Modo de configuração. Interface Ethernet 0/0. IP address 92.168.10.3. Faltou a máscara de subrede. Certo. Agora vamos fazer alguns testes de... Vamos ver se do PC3 eu consigo me comunicar com o PC1. Vamos fazer um ping para o PC1. 92.168.10.1. Deu certo. Vamos fazer um teste para o PC2 então. Deu certo. E vamos para o PC3, que é ele mesmo. Deu certo. No nosso teste, eu vou modificar o IP do PC2 para a rede 11. Então vamos modificar. 11.2. 255.255.255.0. Agora, o nosso PC3 e o nosso PC1 não vai mais conseguir conectividade com o PC2. Vamos dar um ping para o PC2. Está tentando enviar. E ele não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Porque o PC2 agora faz parte da rede 11. Vamos solucionar esse problema modificando a nossa máscara de subrede, trazendo a rede agora para a C168. Vamos modificar em todos eles. Primeiro no PC2, 2.168.11.2, 255.255.0. Vamos para o PC3, modo de configuração, interface Ethernet 0/0, 92, nosso IP address 192.10.3.255.255.0.0. Agora vamos para o PC1. Já está na interface, IP address 192.168.10.1.255.255.0.0. Certo. Agora vamos fazer alguns testes. Ping. Vamos ver se o PC1 consegue ping para o PC2. É o 11.2 e ele conseguiu. Vamos ver se o PC3 consegue um ping para o PC2. E ele conseguiu. Olá, meu nome é Gustavo. Segmentar nossa rede é dividida em departamentos. Uma rede não se comunica com outra sem um roteamento. Pergunta: por que dividir uma rede se depois faremos o roteamento? Nós dividimos as redes antes, pois com o roteamento podemos fazer filtragens, ou seja, regras. Por exemplo, filtramos a rede 10 para se comunicar com a rede 20, somente para a troca de arquivos e assim por diante. Se nossa rede não estivesse segmentada, isso dificilmente seria possível. Em uma empresa, vamos criando os departamentos e usando as redes de classe C. Cada rede de classe C possui 254 hosts. Para muitas empresas, isso é uma quantidade muito grande, então muitos hosts ficam ociosos. Com o crescimento da empresa, novos departamentos nascem. Consequentemente, as redes de classe C irão se esgotar. Será preciso partir para a classe B, e isso será um grande problema. Esse é o problema, a ociosidade dos hosts. Como a gente faz para evitar o desperdício de hosts em uma empresa? É muito fácil, com a subdivisão de rede.
Subdividir a rede é basicamente dividir para conquistar. Eu posso dividir uma única rede em várias outras sub-redes, com uma quantidade de hosts menores. Assim, para dividir uma empresa em 3 departamentos, ao invés de usar 3 redes da classe C, eu posso usar somente uma rede e dividir ela em 3. Desta forma, eu economizo as minhas redes e não desperdiço os hosts. Note que no primeiro tópico temos um IP, 192.168.10, e o quarto octeto está representado em binários. A parte sublinhada referencia-se à rede, enquanto a não sublinhada, ou seja, o conjunto de zeros, referencia a parte dos hosts. Para dividir essa rede em 2, pegaremos um bit do lado dos hosts e passaremos para o lado da rede. Dessa forma ficaria 192.168.10.0 e 192.168.10.128, pois o primeiro zero é um binário, que pode estar em 0 desligado ou em 128 ligado. Dessa forma, teremos duas redes distintas que não se comunicarão. Lembrando que em cada rede, o primeiro IP e o último não podem ser usados, pois o primeiro IP referencia a rede e o último IP para broadcast dessa rede. Mas para que essa divisão seja realmente efetivada, precisamos colocar uma máscara de subrede. Os 3 primeiros octetos fazem parte efetiva da rede, portanto, 255, 255, 255. O último octeto tem apenas um bit pertencente à rede, então pegamos o valor dele e colocamos na nossa máscara. No caso, ele vale 128. A nossa máscara ficaria 255.255.255.128. Bom, nesse segundo teste, vamos colocar o IP 192.168.10.1 para o PC1 e o IP 192.168.10.129 para o PC2, com a máscara 255.255.255.128 e comprovar que eles não possuem conectividade, pois estão em sub-redes diferentes. Bom, nesse teste nós vamos trabalhar com o PC1 e com o PC2. Nós vamos colocar o IP de 192.168.10.1 para o PC1 e 192.168.10.2 para o PC2, com a máscara de 255.255.255.128. Isso vai fazer que eles estejam em sub-redes diferentes e não vão ter conectividade um com o outro. Vamos testar. Estamos no PC1. Modo de configuração, Ethernet, interface Ethernet 0.0, dar o IP de 192.168.10.1, 255.255.255.128. Certo. Vamos para o PC2. Ele já está no modo de configuração. Já estava dentro da interface. Vamos entrar na interface novamente. Vamos colocar o IP address 192.168.10.129 e a nossa máscara 255.255.128. Certo. Agora vamos tentar conectividade com o PC1. Então, indo para o PC1. E nós não vamos conseguir este ponto, porque eles estão em redes diferentes, sub-redes diferentes. Nenhum sucesso. Olá, meu nome é Lorena. Eu vou falar um pouco do problema. Para cada nova sub-rede criada, são 2 IPs reservados, um para a rede e um para o broadcast. Cabe ao engenheiro de rede tomar a melhor escolha, gastar 2 redes de 254 hosts cada ou dividir uma rede em 2, com 126 hosts cada, tendo um total de 252 hosts. Um switch layer 2 possui apenas a capacidade de trabalhar com MAC addresses. Isso permite que ele se comunique baseado em endereços MAC. Ele propaga todo o broadcast e não tem capacidade de interligar redes ou sub-redes. Caso ele não encontre o MAC em sua tabela, ele precisa recorrer a um roteador. Isto é, uma desvantagem, pois o roteador estará conectado no switch por apenas uma porta. Esta porta irá se congestionar muito fácil. Switch de camada 3.
Este switch consegue trabalhar tanto com o MAC quanto com os endereços IP. Caso ele não encontre o MAC em sua tabela, ele pesquisa na tabela de roteamento. Caso ele não encontre em sua tabela de roteamento, ele consegue enviar o frame para um gateway padrão, que saiba onde este IP está. Ele possui a capacidade de interconectar redes ou subredes, muito usado para a criação de VLANs. VLAN, uma rede local virtual. As portas de um switch podem estar em dois modos, Access e Trunk. Modo Access. Neste modo, só é permitida a passagem de duas VLANs, uma VLAN principal e uma auxiliar, Voice VLAN para telefones IP. Este modo é usado quando a porta irá se conectar em um dispositivo final, seja ele um PC, uma impressora ou um telefone IP. Modo Trunk. Em modo Trunk, a porta vai passar todas as VLANs. Este modo é usado quando a porta se conecta com outro switch. Neste terceiro teste, vamos criar uma VLAN 10 no switch 1 e uma VLAN 10 no switch 2. Vamos colocar a porta que conecta o switch 1 e o switch 2 em modo Trunk. Vamos colocar a porta que conecta o PC1, o PC2 e o PC3 em modo Access. Vamos colocar o PC1 e o PC2 na VLAN 10 do switch 1 e vamos colocar o PC3 na VLAN 10 do switch 2. E vamos testar a conectividade entre esses PCs. Bom, este terceiro teste vai ser um pouco mais complicado que os outros. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o PC1 e o PC2 na VLAN 10, conectados no switch 1, na VLAN 10 do switch 1. E vamos pegar o switch 3, o PC3, e vamos conectar na VLAN 10 do switch 2. Vamos colocar esta porta Ethernet 1/0 dos dois switches em modo Trunk. O que nós vamos querer fazer? Do switch 1, do PC1 que está conectado no switch 1, vamos mandar o frame por aqui, ele vai passar por aqui e vai conseguir conectividade com o nosso PC3, que está na mesma VLAN que os outros dois. Vamos para a linha de comando. No nosso switch 1, nós vamos precisar configurar apenas o IP dele, que eu já deixei configurado. Show interface internet 0/0. Na verdade não é este comando, é show run interface ethernet 0/0. Aqui está o IP dela. Eu coloquei o IP 192.168.10.1 para o PC1. Para o PC2 eu coloquei interface internet 0/0. O IP 192.168.10.2 com a mesma máscara, então eles têm conectividade. E o PC3 eu coloquei a máscara de 192.168.10.3. A máscara não, o IP. Olha, aqui no PC3 a máscara está errada, então vamos alterar. Modo de configuração, interface internet 0/0, IP address 192.168.3.215.215.215.0. Isso. Agora eles vão ter conectividade. Na verdade, nós voltarmos aqui, eu cometi um erro. A interface do R3, do PC3 que eu vi, era a Ethernet 0/0, mas agora nós estamos trabalhando com a Internet 0/1. Vamos lá, no nosso R3, Program Interface Ethernet 0/1. Isso, ela já está configurada com o IP certo. Ok, agora vamos para o nosso switch 1. O que faremos no nosso switch 1? Nós vamos configurar essa interface como Trunk e essas duas interfaces como Access. Vamos lá. Primeiro vamos configurar as nossas Access. As nossas Access será a 0/0 e a 0/1. Vamos limpar aqui a tela. Vamos no modo de configuração, interface. Na verdade, antes vamos criar a nossa VLAN 10. VLAN 10 criar.
Vamos entrar na interface Ethernet 0/0. Vamos colocar ela no modo Access. Switch port Access, Switch port Mode Access. Agora vamos colocar ela na VLAN 10. Switch port Access VLAN 10. Ok, está tudo certo. Vamos colocar também a nossa interface Ethernet 0/1 na VLAN 10 em modo Access. Interface Ethernet 0/1. Vamos colocar ela em modo Access. Support Access Mode Access. E vamos colocar ela na VLAN 10. Support Access VLAN 10. Ok. Agora vamos para o nosso switch 2. No nosso switch 2 nós vamos trabalhar com a porta Ethernet 0/2 que está conectada no nosso PC3. Vamos criar a VLAN 10 e vamos colocar a porta Ethernet 0/2 na VLAN 10. E depois faremos as portas trunk. Então, modo de configuração, vamos criar a VLAN 10. A VLAN 10 já está criada porque ele é um switch client e o nosso switch server é o switch 1. Então tudo que o switch 1 cria de VLANs, ele passa para o switch client. Então tudo que o switch server cria, ele passa para o switch client. Vamos só confirmar isso aqui no do show VLAN Break. Aqui, a VLAN 10 ela está criada. Vamos no switch 1 para ver. Certo? A VLAN 10 está criada. VLAN 010. E estão conectados a ela a Ethernet 0/0 e a Ethernet 0/1. No switch 2 nós temos a VLAN 10 e nela está a Ethernet 0/2, que é o nosso PC3. Agora vamos trabalhar com essas portas. A porta 1/0 do switch 1 e a porta 1/0 do switch 2. Vamos colocar elas em modo trunk. Vamos no nosso switch 1, modo de configuração, interface Ethernet 1/0. Vamos colocar em modo trunk. Switch port, mod, trunk. Vamos colocar um encapsulamento no nosso trunk. Support trunk encapsulation .1 key. O que isso vai fazer? Ele vai deixar padrão a forma de encapsulamento da comunicação entre essa porta, o .1 key. Isso fica para uma próxima aula, a explicação do nosso .1 key. Vamos para o nosso switch 2 e fazer a mesma coisa. Interface Ethernet 0/1, 1/0, né? 1/0. Vamos colocar support trunk, mode trunk, support trunk encapsulation .1. Muito bem. Agora, teoricamente, nós somos capazes de conversar do PC1 por aqui, até o PC3. Vamos dar um ping do PC1 ao PC3. O ping do nosso PC1 ao PC3 vai ser 192.168.10.3. O ping foi sucesso. Este é o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido como funcionam as nossas classes, as nossas máscaras de subrede, como são feitas as divisões de redes em redes menores, como funcionam as VLANs, para que servem as portas Access e as portas Trunk.
Espero vocês em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.